todos reunidos no mesmo lugar. Paz do Senhor, bem-vindas, amadas, bem-vindas ao capítulo de número 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos seguindo, né? Estamos seguindo na prisão de Paulo em Jerusalém. Estamos há alguns capítulos, né? Aprendendo, conhecendo, né, a defesa de Paulo, as acusações das lideranças, dos sacerdotes sobre a vida do apóstolo. E vamos agora fazer a leitura, né? Nós vamos meditar no capítulo de número 24, que é continuidade da prisão. Paulo permanece, né, preso, ele permanece sendo acusado, né, de estar profanando o templo. Ele está sendo acusado de estar pregando contra a lei, né, contra os ensinos dos sacerdotes. Então, ele foi levado agora a Roma, né, para ser julgado lá, já que ele é um cidadão romano. Nós vimos no capítulo 23, né, que ele foi levado à prisão e agora Félix espera os seus acusadores, Félix espera que os seus acusadores cheguem à cidade para que Paulo então seja novamente, que os acusadores sejam ouvidos e Paulo então faça sua defesa. Então o capítulo de número 24 vai dizer que então, depois que Paulo chegou à cidade, né, depois de 5 dias, o sumo sacerdote Ananias vai chegar com a sua comitiva de líderes, né, vai chegar na cidade atendendo o chamado de Félix. Ele vai chegar à cidade e ele vai chegar acompanhado de alguns líderes, né? Alguns homens que com eles, junto com Ananias, acusam Paulo, e vai chegar também com o seu advogado, com um advogado chamado Tértulo. Quando eles chegam, né, na cidade, eles vão até a presença do governador para manifestar, né, as suas acusações, para falar para o governador possa ouvir de que eles estão acusando o apóstolo, né? E então Paulo vai ser chamado, né, da prisão. Ele está na prisão, ele vai ser chamado até a presença desses líderes e de Félix também, para que ele ouça, né, as acusações das lideranças da sinagoga e para que posteriormente ele faça presente a ele as suas defesas, né? Então, quem vai falar desta vez é Tértulo, o advogado do sumo sacerdote. Ele vai começar a falar do que eles estão acusando Paulo, né? Na verdade, eles estão fazendo 3 acusações. A primeira acusação é de âmbito político, né? Eles estão acusando Paulo politicamente, porque esses líderes, eles estão amedrontados, né? Os seus cargos, as suas lideranças estão ameaçados diante do movimento que está sendo realizado. Depois, eles estão acusando Paulo de heresia, porque eles estão acusando ele de falar contra a lei de Moisés, de pregar, né, de fazer ensinamentos que contrariam a lei de Moisés. E também eles estão acusando Paulo de profanação do templo, já que eles acusaram no capítulo 23 Paulo de estar junto com os gentios e de levar os gentios até o templo, né, até o lugar onde a palavra era ensinada, passando do átrio que eles poderiam permanecer. Então eles estão, para os judeus, né, eles não aceitam os gentios, então para eles levar os gentios até a presença, né, juntamente com Paulo, passar do átrio permitido, é considerado pelos judeus uma profanação. Então eles estão acusando Paulo de profanar o templo. E Tértulo, ele vai dizer o seguinte no capítulo 5, no versículo 5. Constatamos que esse homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. Eles vão dizer que ele é o principal líder da seita dos nazarenos, né? Eles vão dizer que, o advogado vai dizer que vai considerar, né, o evangelho, né? Vai considerar os discípulos, a igreja,
como uma seita, né? A seita dos nazarenos, ele vai dizer. E ele vai dizer então que eles queriam julgá-lo, porém na cidade que eles estavam não lhes foi permitido pelo comandante, né? Fazer isso, porque o comandante retirou ele da presença deles, vão acusar ele de estar profanando o templo. No versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte: e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Então, todos os que estavam juntos, né, as lideranças, os sacerdotes, Ananias e o advogado, todos eles concordaram com as palavras do advogado ali em acusação a Paulo. No versículo 6, vocês vão ler que as palavras do advogado foram realmente essa. Quando prendemos Paulo, ele estava tentando profanar o templo. Lembram que Paulo, ele entrou no templo a fim de acompanhar uns irmãos a realizar, né, o seu sacrifício a pedido dos discípulos. Eles sabiam que existiam acusadores na cidade de Jerusalém, então eles disseram para que Paulo, né, pagasse as despesas daqueles irmãos e entrassem com eles para que eles concluíssem, né, para que eles realizassem o seu sacrifício. E Paulo fez, a pedido dos discípulos, entrou no templo para fazer isso. Quando Paulo está com eles apresentando, né, o sacrifício, é que há aquele tumulto, né, já que ele também estava acompanhado de um discípulo que era gentio, que veio de Antioquia com ele. Então foi nesse momento que tudo começou. Foi nesse momento que eles começaram o tumulto, né, que eles pegaram Paulo com o intuito de matar ele. De lá em diante ele vai ser levado, né, à prisão. E nós estamos aqui no capítulo de número 24 ainda em respeito àquela prisão que aconteceu no templo, quando ele entrou com os irmãos a pedido dos discípulos para concluir o sacrifício deles, para provar que ele não era contra a lei de Moisés, que é o que eles acusavam Paulo. Então agora eles estão acusando Paulo de profanar o templo. Diante dessa atitude, estão dizendo que ele estava profanando o templo quando eles o prenderam. Mas então Félix vai dar a Paulo agora a oportunidade de se defender. Félix dá um sinal, né? Já que o advogado terminou a acusação, agora Félix quer ouvir o apóstolo, né? Quer ouvir o que ele tem a dizer, quer ouvir a sua defesa. E a partir do versículo 10, Paulo então começa a falar, né? A defender a sua vida, defender o evangelho e a missão que ele está cumprindo na cidade. Ele vai dizer que Félix, que ele sabe que Félix tem julgado os judeus, né, há muito tempo, e ele vai dizer o seguinte: olha, faz mais ou menos 12 dias que eu cheguei a Jerusalém, né, depois de muito tempo fora da cidade, porque nós sabemos que Paulo ele fez 3 viagens missionárias, saindo de Antioquia, né, e viajando pela Ásia, pela Grécia, né. Então Paulo ele permaneceu pouco tempo em Jerusalém. E aqueles acusadores estavam acusando Paulo de fazer um tumulto, de gerar ali, né, um tumulto grandioso na cidade. Então o que Paulo vai dizer é o seguinte: eu estou há 12 dias na cidade, dizendo ele com isso que 12 dias não é tempo suficiente para fazer tudo aquilo que ele está sendo acusado de fazer, né? De realizar tudo aquilo de que eles estão acusando Paulo de fazer. Então, ele vai dizer o seguinte: eles estão discutindo com ninguém. Versículo 12: meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto, nem em nenhuma sinagoga e nem nas ruas da cidade. Versículo 13: eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Eu reconheço, porém, que eu sou seguidor do caminho, que ele é, né, seguidor das boas novas, do evangelho, e que isso que eles chamam de seita, que eu sigo isso, né, o caminho, isso que eles chamam de seita. Adoro a Deus dos nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas, né? E aí ele vai falar a respeito daquilo que confronta o ensino desses sacerdotes.
Eu creio na ressurreição dos mortos e é disso que eu tenho dito que eles têm me acusado, de crer, né, na lei, na ressurreição dos mortos. Ele vai dizer que eles não podem o acusar, porque quem poderia acusar eles foram aqueles que viram eles no templo, alguns judeus da Ásia, ele vai dizer, então são esses que podem dizer o que eu estava fazendo no templo, porque ele vai dizer, versículo 18, meus acusadores me viram no templo depois que eu completei a minha cerimônia de purificação. Ele está falando a respeito do sacrifício que ele foi fazer juntamente com os irmãos, né? Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nem um tumulto, só estavam ali alguns judeus da Ásia e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor, né? Para me acusar se tem algo contra mim. Então, né, a partir disso que Paulo fala, dessas palavras, quando ele finaliza o seu discurso, né, o Félix está o ouvindo e ele tem bastante conhecimento a respeito da fé, do costume judaico, né? Ele tem bastante conhecimento acerca da lei, já que ele é casado com uma judia, ele é casado com Drusila, que é uma judia, que é filha de Herodes Agripa, aquele que mandou matar o Tiago, né, o primeiro discípulo morto por conta do evangelho. Ela é filha de Herodes Agripa, né? Ela é, então, uma judia que conhece acerca da lei. Então, Félix é casado com ela, sendo casado com ela, ele também conhece, né, a lei judaica, ele conhece bem acerca dessas coisas. Então, ele vai interromper, né, a audiência, ele vai interromper essas questões ali, a conversa entre as acusações, né, entre os líderes sacerdotes e Paulo. Ele vai interromper essa audiência que está sendo feita para acusar Paulo, né, perante tudo que ele sabe, perante a lei, né, e os profetas que ele conhece, ele é conhecedor. Então ele vai interromper isso e vai dizer o seguinte, versículo de número 22. Esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar, e então decidirei o caso de vocês. E ordenou que um oficial mandasse Paulo sob custódia, mas lhe deu alguma liberdade, permitindo que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Então, mediante, né, aquilo que ele ouviu dos líderes, aquilo que ele ouviu do advogado Tértulo e mediante o que ele ouviu de Paulo, Félix, ele decide interromper essa audiência, mandando com que Paulo volte, né, retorne à prisão até que Lísias, o comandante, ele venha até ali para que Félix então decida o que ele vai fazer. Então a prisão de Paulo não vai se encerrar nesse capítulo, né? Ele vai permanecer dando testemunho do Senhor Jesus, ele vai permanecer falando a respeito da ressurreição. E nesse tempo de permanência, né, Paulo está preso ali, nesse tempo de permanência, o versículo 24 vai dizer que alguns dias depois desta audiência, né, já que os sacerdotes já foram embora, os acusadores já saíram, Paulo está preso há alguns dias. Então, alguns dias depois, Félix vai voltar com a sua esposa, né? Que é judia, como eu já falei aqui. Ele vai voltar com sua esposa, né? E vai mandar chamar Paulo. E aí, Félix e sua esposa vão sentar e vão ouvir, né, um discurso de Paulo, aonde Paulo vai falar a respeito da fé. Então, Paulo ele vai pregar, né? Mais uma vez, ele vai discursar e vai pregar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, vai falar a respeito do arrependimento, vai falar a respeito da ressurreição. E aqui o versículo de número 25 vai falar que quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse o seguinte a Paulo: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Por que Félix disse isso, né? Algumas coisas, né,
a gente às vezes não consegue entender. Mas acontece o seguinte: Drusila, antes de casar com Félix, ela era casada, ela tinha um outro marido. E o que aconteceu foi que Félix, ele induziu Drusila a deixar do marido e se casar com ele. Drusila é a terceira esposa de Félix. Então, ela teve, né? Ela era, historiadores contam que Drusila era uma moça que casou com 14 anos, uma moça, uma jovem muito bonita, de uma beleza, assim, muito rara, que era uma moça muito bonita. E então, a sua beleza, né? A sua beleza chamava a atenção. Com isso, Félix, né? Ele vai desejar a mulher de um outro homem, né? Drusila era casada com um outro homem. E ele já teria sido casado 2 vezes. Então, ele vai induzir, vai persuadir ela a deixar do marido dela e se casar com ele. E ela vai fazer isso, né? Então, ela vai cometer essa imoralidade, apesar de ser judia, apesar de conhecer as leis, né, e os profetas, as leis judaicas, ela vai deixar do seu marido e vai casar sim com Félix. Então, a gente vai vendo, né, que quando Paulo diz que a lei mata, né, mas o Espírito vivifica, que muitas vezes, né, os sacerdotes, os fariseus, eles defendiam uma lei que eles violavam. Eles defendiam a lei que eles mesmos, né, não obedeciam. Eles queriam que os judeus, né, que as pessoas elas obedecessem às leis, queriam que elas obedecessem com o castigo, né, com a penalidade de sofrer as consequências da lei, a morte, o julgamento, o apedrejamento. Mas na verdade aqueles que estavam lá em cima, no topo, né, das lideranças, eles eram fariseus. Por isso que Jesus disse: vocês são hipócritas, né, sepulcros caiados, por fora bela, né, por fora uma aparência bela, defendendo, falam com uma oratória bonita, falam belamente, mas por dentro vocês estão podres, né, porque eles não obedeciam, porque o coração não estava voltado para Deus. E é isso que vai acontecer. Félix vai ser confrontado com a palavra, já que o versículo 25 nos diz que Paulo, ele começou a falar sobre a justiça divina, começou a falar sobre o domínio próprio e ele começou a falar sobre o juízo, né? O dia do juízo que está por vir, o julgamento do Senhor quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, essa palavra, ela vai confrontar, né? É bíblico: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos liberta por quê? Porque ela nos confronta. A palavra vem sobre as nossas vidas e ela vai apontar os nossos erros para que a gente mude as nossas atitudes. Mas Félix e Drusila não vão dar ouvidos à mensagem de Paulo. Vai dizer que por enquanto eles não querem mais ouvir, quando eles sentirem necessidade eles chamam ele novamente, porque eles foram confrontados. Paulo entregou a mensagem inspirado pelo Espírito, né? Uma mensagem de arrependimento à vida de Félix e Drusila, porém eles não deram ouvido. Eu tenho falado nesse tempo, alguns dias, né? Eu venho falando isso para algumas pessoas e eu vou falar aqui agora com vocês. Quando a palavra do Senhor ela vem no nosso coração, quando o Senhor nos exorta, isso não é motivo para que nós nos entristeçamos. A sua palavra diz que o Senhor, ele disciplina aquele que ele ama, né? Como um pai amoroso, ele nos corrige. Como um pai amoroso, ele aponta, né, os nossos erros para que nós possamos nos consertar diante do Senhor e retornar ao caminho correto. Então eu tenho me alegrado no Senhor quando eu ouço uma palavra de ensinamento, uma palavra de exortação que me possibilita, né, fazer a correção de algumas coisas na minha vida. Quando o Senhor fala na igreja, né, com uma palavra de exortação, com uma palavra da verdade que vem de encontro ao meu coração, confrontando as minhas atitudes, né? Apontando algumas coisas, algumas falhas na minha vida, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade, né, de me consertar diante dele, né? Me consertar nos meus dias, me consertar com os meus irmãos. Então a palavra de hoje
diante desse vídeo, né, diante desse capítulo, a palavra de hoje é: não se entristeça. Quando a palavra penetrar no teu coração, aceite. Às vezes a gente olha assim, né, e é muito mais fácil a gente ouvir a palavra e buscar, né, dentro da igreja para quem ela serve. É mais fácil a gente julgar. Por isso que Paulo vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados, né? Se a gente muitas vezes reconhecesse as nossas falhas, se nós olhássemos para dentro de nós e buscasse consertar os nossos erros, a gente não precisaria que o Senhor nos exortasse, né? Mas porque a gente não reconhece, porque a gente não se humilha diante do Senhor, o Senhor vem com a sua vara, vem com a sua palavra, ele vem nos exortar, não para nos humilhar, mas porque ele nos ama e quer ter um encontro conosco, e nós precisamos, né, mudar os nossos caminhos. E se o meu povo se humilhar, e se o meu povo orar, e se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? E perdoarei os seus pecados. Então essa palavra que eu quero deixar para o seu coração nesse dia, né? Quando a palavra te confrontar, assim como Paulo entregou a mensagem, confrontou a vida de Félix e Drusila, né? A imoralidade que eles tinham praticado, o erro que eles tinham praticado na sua vida, né? Quando a palavra veio e penetrou no coração, porque a palavra ela vem, né? Ela vem para nos confrontar. E a palavra que Paulo pregou veio de encontro às atitudes erradas, né, de Félix e Drusila. E diante disso, né, eles não manifestaram arrependimento, mas recusaram, né, a mensagem que liberta, né, que traz perdão para os pecados. Eles recusaram a graça de Deus sobre a vida deles. Então, que a gente nesse tempo, né, como igreja de Deus, reconheça as nossas falhas, que a graça do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, que haja arrependimento, porque nós somos filhos de um Pai que perdoa, que ama, quando há arrependimento verdadeiro. O capítulo 24 vai encerrar dizendo que Paulo vai permanecer preso durante 2 anos e Félix, buscando agradar os judeus, vai manter Paulo preso ali, né? Não porque ele acha alguma acusação verdadeira, mas porque ele quer agradar os judeus, né? Ele quer manter a sua autoridade, ele quer manter, né, a sua posição. E que isso não faça parte das nossas vidas, que nós possamos defender a verdade, mesmo que muitas vezes a verdade ela venha nos trazer um período de solidão, um período de humilhação, mas a palavra do Senhor, ela diz que os humilhados serão exaltados, e aquele que se humilha diante da potente mão do Senhor no tempo certo, o Senhor exalta. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Senhor manifeste, revele ao teu coração, né, os confrontos, a verdade, as nossas falhas nesse dia, e que nós possamos, como filhos amados, ouvir, né, a voz do Senhor, ouvir a voz do Pai, quando Ele diz: filho, é para o teu bem, filho, é porque eu te amo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Batiza-nos, batiza